A Segunda Guerra Mundial em 4 minutos. Antes da Grande Guerra, a Itália estava sob o controle de Benito Mussolini, que queria expandir a Itália. Enquanto o Japão, no comando de Hirohito, tinha vontade de dominar o Pacífico e algumas regiões orientais da Ásia. Inclusive uma guerra, conhecida como Segunda Guerra Sino-Japonesa entre a China e o Japão, já estava sendo travada. Enquanto a Alemanha, no comando de Adolf Hitler, estava querendo que a Alemanha se tornasse um grande estado contendo todos os povos germânicos. Em 1938, a Alemanha anexa a Áustria, mas sem conflitos. Em uma região da Tchecoslováquia, conhecida como os Sudetos, viviam alguns povos germânicos, e a Alemanha demonstra interesse. Então, na Conferência de Munique de 1938, a Tchecoslováquia cede territórios para a Hungria, Alemanha e Polônia. A Alemanha deveria ter parado de se expandir, porém no ano seguinte, a Alemanha invade metade da Tchecoslováquia, anexa a região tcheca e a Eslováquia vira um estado fantoche. Enquanto isso, a Itália invade a Albânia. A Alemanha e a União Soviética fizeram um pacto de não agressão e discutem a divisão de alguns territórios, como a Polônia. E a União Soviética mandaria suprimentos para a Alemanha. Hitler quis juntar a Alemanha Oriental com o resto da Alemanha, usando Danzig, mas a Polônia estava no meio. França e Reino Unido dizem para Hitler não invadir a Polônia, mas mesmo assim, Hitler invade a Polônia. França e Reino Unido declaram guerra à Alemanha em resposta, e assim começa a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética também invade a Polônia, que é dividida entre Alemanha e União Soviética. Em maio de 40, a Alemanha invade a Dinamarca e a Noruega. Pouco tempo depois, ela invade Luxemburgo, Holanda e Bélgica. A França já estava passando por dificuldades contra a Alemanha, porém a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha, e a França não resiste. O país foi dividido entre zona ocupada e França de Vichy. A Itália invade a Grécia, que logo cairia com suporte alemão. Como Itália, Japão e Alemanha tinham muito em comum, eles criaram o eixo. Países como Romênia, Hungria e Bulgária também se aliaram ao eixo. Pouco tempo depois, Hitler resolve realizar a Operação Barbarossa, o plano de invasão à União Soviética, não com apenas alemães, mas também italianos, romenos, búlgaros, húngaros, croatas e eslovacos. Em 41, os japoneses atacam a base americana de Pearl Harbor no Havaí. Em resposta, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, automaticamente entrando em guerra com o eixo. Boa parte da população italiana não gostava da guerra, então eles tiram Mussolini do poder e a Itália entra para o lado dos aliados. Ciente disso, a Alemanha invade boa parte da Itália, que fica dividida entre República Social Italiana, aliada da Alemanha, e Reino da Itália, do lado dos aliados. Em junho de 1944, acontece o dia em que os aliados invadiram a zona ocupada da França e começaram a retomar os territórios franceses. Pouco tempo depois, Mussolini foi morto, e a derrota da Alemanha estava cada vez mais perto. Com isso, Hitler se matou, dando fim à guerra na Europa. Os americanos estavam desenvolvendo as primeiras bombas atômicas da história. O alvo inicial era Berlim, porém como os alemães já haviam se rendido, quando ficaram prontas, as bombas foram testadas em 2 cidades japonesas. Porém, o Japão não se rendeu até surgir a ameaça de jogar uma bomba na capital, Tóquio, e assim acaba a guerra. Agora vamos falar das principais consequências da guerra. A Alemanha foi dividida entre França, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido. Até a cidade de Berlim foi dividida. E em pouco tempo, começaria a Guerra Fria. O que foi que perdi?